Boa noite, meus amados irmãos. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mais uma vez juntos, embora separados, é o momento que temos para glorificar o nosso bom Deus e vamos, meus amados irmãos, aproveitar esse bom tempo para exaltar ao Deus Criador de todas as coisas. Muito obrigado pela participação, cooperação dos irmãos aí durante as programações, louvores, na assistência dos irmãos no WhatsApp, no Facebook também, no YouTube. Deus abençoe a vida dos nossos amigos e irmãos. Se porventura você que nos ouve e não é membro da nossa igreja, da Igreja PIB Três Vendas, manda uma mensagem no nosso Facebook /PIB3, o número 3 Vendas, e identifique-se lá e a gente terá um prazer de anunciar aqui no culto você de onde você é. Então, se você tem assistido, que não é membro da nossa igreja, seja lá de qualquer religião, denominação, você pode entrar no nosso Facebook, se identifique lá aonde você mora e que você tenha assistido nossos cultos, que nós estaremos colocando o seu nome também nas nossas orações e estaremos apresentando aqui a você que tem prestigiado esse momento com a sua presença aí, adorando ao nosso bom Deus juntos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Iniciaremos o culto nesta noite. Pai querido, muito obrigado por mais uma oportunidade de glorificar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu e agora, findando o dia em Tua presença, entendendo ser o dia de adoração, de comunhão, de glorificação do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por essa disposição de estarmos aí semanalmente em Tua presença, diariamente, Senhor, bendizendo a Ti, Pai querido. Conduza, Senhor, este momento de adoração. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e entendamos, Senhor, a cada dia a melhor maneira de Te servir, Senhor, como podemos oferecer o nosso melhor a Ti, e continua a nos abençoar grande e poderosamente as nossas vidas. A Deus toda a honra, em nome de Jesus. Amém. Convido você, neste momento, a abrir o seu cantor cristão. Iniciaremos cantando, e então abra a sua Bíblia aí, o seu inário do cantor cristão, no número 377, número 377 do seu cantor cristão. E logo depois a irmã Rosane estará adorando a Deus com uma canção. Certo que é poderoso para guardar o meu tesouro.
tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Elevarei meus olhos para os montes e olharei, do Senhor virá o meu socorro, me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe os teus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Nesta vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim.
A leitura desta noite está em Filipenses capítulo 2, leremos todo o capítulo 2 de Filipenses. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 2, faremos a leitura neste momento. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os de outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiro no mundo, perseverando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honre sempre os que são com ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar
pessoalmente. Que Deus abençoe a leitura e amanhã, no culto de oração, faremos a leitura do capítulo 3 de Filipenses. Antes do momento de oração, convido você mais uma vez a abrir o seu cantor cristão no número 191. Cantemos todos este hino em louvor e adoração ao nosso bom Deus. 191. Hino 191 do cantor cristão, Eis a Nova. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, nele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria, incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom Salvador. Eis a nova, quem em Jesus confia, nele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria, pois o pecado avilta, enche de escuridão, alma rebelde errada, sob sua maldição. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, nele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Nosso primeiro momento de oração será em prol das famílias enlutadas por esse tema aí, dessa pandemia. Já tem um somatório de quase 170 mil mortes. Então, neste momento aí, desde janeiro para cá, quantas famílias estão aí chorando, sofrendo, e não somente a perda pelo coronavírus, mas de tantas outras doenças comuns que têm assolado o mundo. Vamos estar orando para que Deus esteja confortando esses corações, essas vidas aí que estão entristecidos aí pela perda do seu ente querido. Vamos estar orando para que a graça de Deus, para que o amor, a misericórdia, para que o conforto, o consolo, o alívio seja dado através do Espírito Santo de Deus, na instrumentalidade de pessoas, talvez, e de situações que possam estar recebendo de Deus o alento, essas vidas. Então, o primeiro pedido será esse. E logo após 3 minutos estaremos apresentando um outro pedido.
Nosso segundo pedido desta noite está direcionado às famílias, né, que não perderam os seus entes queridos, mas perderam o emprego, né, falência aí de comércios, já tantos mil comércios aí, microempresas já fecharam por causa desta crise financeira aí. Então, nesse período aí de pandemia, por conta do coronavírus, vamos estar orando, irmãos, pelos desempregados a nível mundial, né, por essas pessoas que precisam aí de um sustento, de um alívio para recuperar-se. E então estejamos orando, né, pelos desempregados em todo o mundo, não somente da nossa igreja, do nosso bairro, do nosso município, mas podemos alcançar o mundo neste momento através da nossa oração, para que possa haver aí uma rápida recuperação dentre essa situação que estamos vivendo aí. Então, vocês têm a oportunidade de estar orando. Nosso último momento de oração é destinado pela nossa igreja, né, pelo bom andamento, né, deste ano de 2020. Né, tínhamos vários planejamentos de vários ministérios acontecendo, o início do Ministério de Casais, as peças, né, que iríamos iniciar no mês de abril, da Páscoa, e dentro do trabalho do Ministério Infantil, tantos outros, trabalho das irmãs que estavam caminhando bem, e da evangelização que iríamos retomar. Porém, fomos tomados de surpresa dessa situação. Então, esteja orando pela nossa igreja, né, pelo bom andamento da nossa igreja, pelos irmãos, pela coinonia que temos tido, e agradecer a Deus pelas bênçãos concedidas à nossa igreja, aos nossos irmãos. Estar lembrando
né, de cada familiar, cada família da nossa igreja. Então esteja reservando esse tempo agora em prol da nossa igreja, os líderes dos ministérios, liderança pastoral, diaconal, e faça essa oração neste momento. Convidamos o Ministério de Louvor para estar apresentando aí 2 canções e cantemos essas canções e logo após teremos o momento da reflexão da palavra de Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos e a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Mas o mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Porque tu és grande, Senhor, confiamos em ti. Porque tu és todo-poderoso, descansamos no teu poder. Porque te amamos, Senhor, queremos te apresentar o nosso louvor e que ele te agrade, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor ouça, Senhor, a nossa adoração mais sincera, hoje
exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, por quê? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém, Senhor. Gostaria de avisar aos nossos amados irmãos que as meditações aos domingos à noite será baseada em um estudo bíblico que eu fiz já há bastante tempo na Primeira Igreja Batista de Três Vendas, intitulada Série Bíblica O que eu creio, série de estudo bíblico O que eu creio. E falaremos a respeito de Deus, de Jesus, da salvação, várias doutrinas básicas, basilares, essenciais aí para a fé cristã. E então eu tenho o costume de dizer que você quer ter uma maturidade cristã, você quer literalmente ter raiz, fundamentação na sua fé cristã, você precisa de conhecimento da palavra de Deus. E então queremos proporcionar nesse período, aos domingos à noite, uma série de estudo bíblico. Eu estarei acrescentando muitas outras coisas, intitulada O que eu creio. E então hoje começaremos a falar a respeito de Deus, a respeito da teologia, chama teologia própria. Então nós vamos falar sobre a pessoa de Deus, o que precisamos saber. Então, se você é salvo em Jesus, é importante. Se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não é batizado, não é inserido numa congregação, então você terá a oportunidade de aprender um pouco mais. Se você é ouvinte da palavra de Deus, então você aprenderá um pouco mais a respeito de Deus. Há uma música que diz assim, uma música do Thales Roberto, um cantor, que diz assim, uma parte desta música diz assim: do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
uma música do Thales Roberto, a música, se eu não me engano, Ninguém Explica Deus, e ele diz que do crente ao ateu, ninguém consegue explicar Deus. É pura mentira esta declaração. Senão perde todo o sentido da própria existência da Bíblia, da Palavra de Deus. Então eu creio que é possível conhecer a Deus plenamente? Não. Mas o suficiente para entendermos quem é Deus, o seu plano, o seu propósito na Terra. E então o objetivo da Bíblia é justamente isso, Deus se revelando ao homem. Então, através das Escrituras, é possível conhecer a Deus mediante aquilo que Ele se apresentou, daquilo que Ele se permitiu se conhecer. E então, é equivocado esta frase, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, só se ele não consegue explicar por falta de conhecimento da palavra de Deus, mas examinando as Escrituras, nós vemos claramente a pessoa de Deus revelada ali, o seu caráter, o seu modo de agir, os seus feitos. E então é sobre esse tema que nós falaremos aqui nesta noite, uma série de estudo bíblico. Começaremos com a teologia própria sobre Deus. O que precisamos saber, né, é algo bem básico, como a série diz, o que eu creio sobre Deus. A primeira declaração que precisamos fazer é que eu creio que Deus existe. Então tem várias pessoas que se dizem ateu, ou seja, não crer na existência e tampouco na possibilidade de um Deus, né? Os gnósticos ainda trabalham com essa questão ainda de uma possibilidade. Não, Deus não existe, mas pode ser que em algum momento tenha acontecido alguma coisa, possa ter essa possibilidade da existência de Deus. E o cristianismo não crê, né, que Deus ele existe, Deus é verdadeiro. Nós entendemos no próprio livro de Gênesis aquilo que eu disse. Um dos objetivos de Gênesis, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis para o povo de Israel, que estava escravizado há 400 anos no Egito, né, quando foi José e toda a sua família morar lá na época em que ele era governador ali. E então o povo esqueceu-se de Deus, e então por 400 anos o povo já não sabia mais quem era Deus, o povo de Israel. E então Deus manda, ainda já indo à conquista da cidade de Canaã, né, no deserto, ainda saindo do Egito, Deus ordena que Moisés escrevesse o livro de Gênesis com esse objetivo, mostrar para o povo quem era Deus. Então Deus novamente se apresentando ao seu povo. E então Gênesis 1:1 fala claramente: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, se existe, né, o céu, a terra, os peixes, os animais, as árvores, tudo que vemos a respeito da natureza, a Bíblia diz que Deus criou. Há um autor dentre essa engenhoca toda, os astros, os seres celestes, os seres angelicais, o homem, tudo é criação de Deus. Então, no próprio livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Salmos 14:1 diz: o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Hebreus 3:4, ele diz assim: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. E então eu tive uma oportunidade de conhecer um ateu, um jovem que estava com problema de drogas, era usuário de drogas e foi preso com a quantidade de consumo de drogas consigo. E então ele foi preso, acho que passou uma noite ou duas, acho que uma só.
e deu o chamado pena alternativa. Ele precisava de buscar ajuda em um determinado lugar na área de dependência química, e ele conheceu o projeto onde eu trabalhava, projeto Vida Urgente. E então esse jovem entrou lá, e eu fui o seu mentor, né, o seu discipulador, o seu orientador. Enquanto ele passou ali, ele precisava de 60 sessões de autoajuda na área da dependência química, e ali ele nos encontrou, e então ele se dizia claramente ateu, e falava que não dependia de Deus para nada, que somente se Deus se apresentasse de uma forma tangível, de uma forma tão clara, porque ele diz que já que a ciência não consegue provar Deus, ele tampouco crê nisso. E eu fiquei muito inculcado com essa questão. De fato, eu nunca tinha estado de perto, convivendo com uma pessoa se dizia ateu. E no final dessa conversa sobre o ateísmo, ele não crer em Deus, e a gente mostrando os princípios da criação, como que sucedeu todas as coisas, e ele disse: olha, eu não creio em Deus e eu também não creio no diabo. Então, no caso dele, não era somente Deus, ele era cético tanto a Deus como ao diabo. E no final da conversa, ele declara que ele declaradamente se dizia ateu, porque se ele cresce que Deus existia, ele estava implicado com muitos erros que eles estavam cometendo. E então ele disse: olha, se eu crer em Deus, eu estou assinando minha própria sentença pelos erros que eu faço, porque a Bíblia diz que se fizer isso, aquilo, outro é errado, é pecado. E se eu crer que o diabo também existe, eu vou perceber que eu estou fazendo as obras dele e que o destino para onde eu vou é o mesmo que ele. E então eu prefiro dizer que eu não creio em Deus nem no diabo, porque eu não tenho a quem prestar contas. Ou seja, se eu creio que Deus não existe, se eu não creio na existência de Deus e nem do diabo, eu posso fazer o que eu quero, porque eu sou, dono de mim mesmo. Então eu estou isento de qualquer sanção, intervenção de alguém superior a mim. E então esse entendimento de que Deus existe é muito claro para o homem, e veremos que a criação, Deus criou o céu. A Bíblia nos diz que os céus proclamam, veremos isso mais na frente, a glória de Deus. Então a natureza anuncia a grande obra de Deus. Então, olhando as Escrituras, é a revelação geral de que o homem ele tem total capacidade intelectual de olhar a natureza, de contemplar e automaticamente deduzir que há um Criador. Então, esse primeiro entendimento sobre Deus é simples: Deus existe. Eu creio que Deus existe. Outra coisa que devemos considerar a respeito dessas afirmações de Deus, das nossas crenças, das nossas convicções, eu creio também que há um só Deus. Deuteronômio diz 6,4: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Salmos 86:10: pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos, só tu és Deus. Marcos 12:29, olha o que Jesus responde: o mais importante é este. Podemos assim dizer que o pecado capital do povo de Israel foi justamente nesse ponto, aonde Deus sempre demonstrou: olha, eu sou o único Deus. Olha, você não precisa de mais nada, você não precisa de orientação, eu serei o seu guia. Deuteronômio, na verdade, o livro de Deuteronômio é um contrato, aonde Deus firma com o povo de Israel um compromisso
e o povo de Israel deveria ter também um compromisso com Deus. E então sabemos que o contrato ele não pode ser quebrado, porque há consequências há consequências, né, para a parte daquele que descumpre o contrato. E então nós vemos que Deus faz um contrato em Deuteronômio: olha, se você me obedecer, se você, povo de Israel, seguir as minhas orientações, adorar somente a mim, olha, vocês terão tudo do bom e do melhor. Porém, se vocês se desviarem da minha palavra, da minha presença, servir a outros deuses, consequências muito severas irão ocorrer na vida de vocês. E vemos não sei se a falta de convicção, não sei se eles criam realmente que Deus estava falando sério com o povo de Israel. E um dos pecados que permeou muitos anos, muitas décadas, chegou a séculos, foi a questão da idolatria contra o povo de Deus. Idolatria contra Deus, perdão. O pecado capital do povo de Israel era adorar outros deuses, Astarote, Baal, tantos outros deuses que tinha ao redor ali da cidade de Canaã, o pessoal dos filisteus, os próprios deuses lá do Egito. Tanto é que as 10 pragas dadas por Deus a Faraó e ao seu povo foi justamente os deuses que Israel mesmo sabia quais eram eles e o que estava envolvido nessa questão. E então, por muitos anos, o povo de Israel pecava muito adorando a outros deuses, fazendo escultura de imagem, fazendo adorações, sacrifícios, muitas das vezes até de filhos, de crianças, para esses deuses mundanos. E então Deus sempre falou: olha, eu sou o único Deus. Não vá procurar outros, porque você não vai encontrar, você terá consequências por causa disso. E vemos claramente que todas as vezes que o povo de Israel foi assolado por uma outra nação, foi por consequência de idolatria, adorar a outros deuses. Quando o Império da Babilônia, o Império Persa, tivemos a questão dos filisteus, Nabucodonosor lá da Babilônia, nós tivemos o Império Romano, dentre tantas outras nações que assolaram o povo de Israel, justamente porque o povo de Israel quebrou esse contrato de desobedecer a Deus, de não servir e adorar a Ele de forma íntegra. Algo que nos chama a atenção na palavra de Deus, que Deus ele é um Deus ciumento. A palavra ciúme, ele fala, ele tem das suas características é um zelo excessivo para quem lhe pertence. E então Deus não negocia, Deus não abre mão dos seus, e então, além de cuidar, ele precisa preservar dessas questões. E então, essa afirmação precisamos ter, que há um só Deus. E só foi somente depois do Reino Sul, a consequência com o povo com a Babilônia e depois os persas. Ali nós estudamos em Jeremias, que Isaías e Jeremias foram os profetas que estavam avisando o Reino do Sul que viria do Reino do Norte, Nabucodonosor, para destruir e a Israel, que Israel deveria se converter ao Senhor, se arrepender dos pecados, das idolatrias. E porém foi algo tão trágico a experiência de ser cativo na Babilônia, que eles voltaram cativo da Babilônia, já não era mais os babilônios, eram os persas, e eles voltaram transformados. Hoje nós vemos todo judeu, você pergunta, se você conhecer 500 judeus, 1000 judeus, pergunta se existe vários deuses. Corre o risco de você ser agredido por eles, porque desse pecado eles se libertaram.
A disciplina foi tão grande de Deus para com o povo de Israel, para que ele aprendesse que era somente Deus, o único Deus no meio do povo, e hoje eles estão distantes, né? Não crê que Jesus Cristo é o Messias, o ungido do Senhor, porém esse pecado de idolatria jamais acontece nos dias de hoje, e eles aprenderam com um castigo bem severo a respeito disso. Então, uma das coisas também que precisamos ter em nossas convicções que há um só Deus. Uma outra afirmação básica também, eu creio que Deus é Espírito. Tem muitas pessoas que almejam ver Deus, né, pessoalmente, de uma forma tangível, palpável, porém a Bíblia nos diz que Deus, ele é Espírito. João 4:24, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu costumo dizer para essas pessoas que se dizem ateu, na verdade, irmãos, o pastor Eliel, eu tenho essa característica de não entrar em debates e discussões. A gente olha a história de Jesus Cristo, em nenhum momento ele discutiu teologia, discutiu com os saduceus, os fariseus, os escribas, todas aquelas seitas e aquelas religiões judaicas da época de Cristo. Jesus não perdia tempo, porque ele sabia que ele era a própria verdade. Quando a pessoa não busca, como a própria palavra diz, de Cristo, jogar pérolas aos porcos. Então, eu creio de fato que Deus, ele é Espírito. E quando as pessoas perguntam a mim, como é que você prova que Deus existe? E eu repito essa palavra, aprendi com o cientista Adalto Lourenço, e eu repito a pergunta, como é que você me prova que Deus não existe? Então fica elas por elas. Então eu falo assim, olha, eu não consigo provar para você agora, de uma forma que lhe convença que Deus existe. E tampouco você me prova que Deus não existe. Eu quero que você me faça eu acreditar nisso. E então é algo que Deus existe, Deus, ele é Espírito. Você não verá, né, de uma forma visível a sua presença. E outra afirmativa que precisamos ter eu creio que Deus está presente em todos os lugares. Irmãos, há uma teologia, 1 Reis, antes, Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente aqui no Rio do Limão, na minha casa, Deus está presente aí no Regamé, Deus está presente ao mesmo tempo nas Três Vendas, em Tatiquara, no centro de Araruama, no Rio de Janeiro, no Brasil, em todos os estados brasileiros, em todos os países da América Latina, em todos os países de todos os continentes. Deus, ele não é limitado a estar somente em um lugar. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 8, versos 27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Para onde poderei, Salmos 139, 7, para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Jeremias 23, 23, sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também de longe? Há uma doutrina que deu uma baixada de bola, né, mas teve uma repercussão alguns anos, ou umas décadas atrás, a respeito do teísmo aberto. Ou seja, Deus não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É um entendimento que eles creem que a nossa vida, o futuro nosso, não está determinado, pré-estabelecido por Deus. Deus vai construindo conosco. Nós, na verdade, ajudamos a Deus a construir o futuro do universo, o futuro do mundo, o nosso futuro, e que Deus não pode,
há uma discussão muito interessante, se você quiser anotar, é muito interessante. Na verdade, foi um manifesto por e-mail de um teólogo cristão chamado Ricardo Gondim. Ricardo Gondim, naquele tsunami que devastou milhares de pessoas na Indonésia já há algumas décadas. Então escreva assim, Ricardo Gondim versus Eero Paschini, é um pastor, Eero Paschini, e é muito interessante o desabafo, né, que o Ricardo Gondim fez, ou seja, houve aquela mortandade enorme de pessoas e ele disse que Deus, a única forma dele entender, entendeu, que aquelas pessoas foram ceifadas suas vidas, milhares de pessoas, o único entendimento na cabeça dele era de que Deus não estava ali naquele momento. Ou seja, Deus estava ocupado em outro lugar, e quando ele viu, aconteceu aquela situação, então ele não conseguia ver um Deus tão amoroso, tão terno, um Deus tão achegado aos seus filhos, permitir que isso acontecesse. Então, na cabeça dele, não houve permissão de Deus, nem aprovação, simplesmente Deus foi pego de surpresa. Então, o teísmo aberto, ele trabalha nessa questão, mas a Bíblia é recheado de entendimento, porque se eu creio que Deus não está presente em todos os lugares, irmãos, eu estou diminuindo a soberania de Deus, eu estou diminuindo a sua pessoa, o seu poder, a própria constituição de quem Deus é. Ele está acima de tempo, ele está acima do tempo, ele é atemporal, ele está acima da criação, ele é superior a todas as coisas. A Bíblia nos diz que antes mesmo de nascer, de ser criado qualquer coisa, Deus já existia. Então, esse é o entendimento que você precisa ter, de que Deus, ele está presente em todos os lugares. Deus tem o conhecimento de todas as coisas. E outra afirmativa que precisamos a respeito de Deus, eu creio que Deus, ele é eterno. Deus não tem prazo de validade como nós temos, né? Nós nascemos, nós nos desenvolvemos, né? E logo em pronto morreremos. Então, por causa do pecado, o homem tornou-se limitado aqui na vida terrena, porém Deus, ele sempre existiu. Tem aquelas perguntas que as crianças fazem: aonde que Deus nasceu? Né? Quem criou Deus? E Deus, ele sempre existiu. E então, Deus, ele é eterno, ele sempre existiu, e nós veremos daqui a pouco que ele sempre existirá. A duração de Deus, ele não tem limite. A sua essência em duração infinita é absolutamente perfeito. Na essência de Deus não tem prazo de validade, se é que podemos assim dizer. Eternamente. Tenta imaginar aí 10, 11 milhões, trilhões, quatrilhões de anos. Deus sempre foi em todo o tempo passado e sempre será em tempo futuro. Deus, em sua perfeição, ele tem essa constituição de ser eterno. Vamos ver alguns versos nas Escrituras que comprovam esse entendimento. Deuteronômio 33, 27 diz assim: o Deus eterno é o seu refúgio, e para assegurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Salmo 109, 7 diz assim, irmãos: o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Esse que nos chama a atenção, o Salmo 90, o verso 2: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 102, 27, mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim.
E vemos também Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando foi criado o universo, Deus já estava lá, Ele foi o próprio autor. E então, dentro desse entendimento que nós estamos olhando aqui, meus irmãos, Deus, de fato, além de estar presente em todos os lugares, Deus, Ele é um Deus eterno. Ele não tem prazo de validade. E outra coisa que percebemos a respeito de Deus, conhecendo Ele através das Escrituras, Ele é um Deus que não muda. Eu creio que Deus, Ele é imutável. Deus, Ele não muda o seu modo de agir, o seu modo de ser. Aquilo que Ele sempre foi, Ele sempre será. Todas as suas ações, hoje, ontem, será hoje, será amanhã. Isso talvez seja um alento para nossas vidas. Crer que Deus, Ele não é inconstante. Deus, Ele não age somente quando a economia está bem. Deus não age somente quando certo grupo político está no governo. Deus, Ele independe de qualquer coisa para continuar sendo Deus. E então não há motivo algum que faça Deus variar, Deus mudar a sua ideia, a sua opinião a respeito das coisas. E veremos alguns versículos que demonstram que o nosso Deus é um Deus imutável. Deus não muda, não varia. E por isso que eu digo que o alento se dá pelo fato de nós podermos confiar plenamente em Deus, porque o mesmo Deus que esteve com Adão no jardim, o mesmo Deus que esteve com José no Egito, o mesmo Deus que tirou Davi das garras do Golias, daquela situação, o mesmo Deus que esteve com Daniel, irmãos, é o mesmo Deus que está conosco, que está nos abençoando, que está nos direcionando para realizarmos a sua vontade. Então isso é um conforto muito grande, porque Deus, por mais que tenha passado 2, 3, 4 mil anos, dentre essas histórias desses personagens que eu falei, Deus continua sendo Deus. Olha aqui alguns versículos interessantes. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Salmos 102:27. Mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E findando aqui esta parte, Tiago 1:17, olha o que ele diz: que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Esse é o nosso Deus que firme está. Faz alusão dessa questão do Cristo Redentor, né? Um dos patrimônios culturais mundiais, né? O Cristo Redentor, e faz uma comparação, né? Qual o dia que você olhou a estátua lá do Cristo Redentor, ele de braço cruzado? E quando que você viu o Cristo Redentor lá com os braços baixados porque está cansado? E então eu creio que retrata muito bem essa questão de um Deus que está sempre à disposição, de braços abertos para nos receber, para nos abençoar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos conduzir à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Então, esse é um Deus que não muda. Um outro
Um outro entendimento que precisamos ter a respeito de Deus, eu creio que Deus sabe de todas as coisas. Portanto, Deus ele é soberano, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Eu creio que ele é autoexistente e absolutamente independente. Irmãos, Deus, ele não depende de mim, ele não depende de minha adoração, ele não depende da tua adoração, ele não depende da tua intercessão, ele não depende do teu louvor, da tua oração, ele é suficiente em si mesmo, ele é pleno em si mesmo. Então, o fato de nós adorarmos a ele é por causa de nós mesmos, porque é uma ordenança. Deus ele já tem a sua glória para si. E então, Jesus Cristo, ele não foi criado, ele é autoexistente, ele sempre existiu. Parece estranho, porque o que conhecemos hoje é criado. Então, a estrela foi criada, o carro foi criado, a energia solar ela foi criada, a casa ela foi construída e projetada por homens. Então, quando falamos a respeito de Deus, que Deus ele é autoexistente, isso foge do nosso entendimento de que Deus ele sempre existiu. Sempre existiu. E então, absolutamente, Deus é independente. Ele não depende do homem, ele não depende das circunstâncias. E então eu vejo muitas pessoas na igreja adorando a Deus, não na nossa igreja, mas no meio religioso, dizendo, e parece até que é um favor que estão fazendo a Deus de cantar, de tocar, de pregar, de ensinar. Parece que Deus está dependendo profundamente da ação dele para com Deus e se esquece desses atributos que é de Deus. E veremos alguns versículos falando sobre a autoexistência de Deus, absolutamente Deus, independente de suas ações, de sua vontade, do seu querer, e dizendo assim que ele tem, portanto, o controle de todas as coisas. Deus é soberano. Dá uma olhada nesses versos aqui. Gênesis 18:14 diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Jó 9:12: se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Eclesiastes 9:1: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Então entendemos, meus irmãos, que Deus tem um plano, né, em cada criatura. Há uma canção bem antiga, e de fato Jó, ele, quando lhe sobreveio o mal, né, de estar com as suas feridas, a morte dos seus filhos, a perca dos seus bens, a enfermidade física, dentre toda aquela situação que ele passou, não sabemos por quanto tempo, quantos anos, qual período de tempo, e ele questionava a Deus por que aconteceu aquilo. Dentre a crise dele com Deus, ele entende no final do tratar de Deus com ele, no Jó 42, bem sei de todas as coisas que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então é um Deus que sabe o que está fazendo. Então, um exemplo disso aqui é um médico. Não é diferente quando a gente vai consultar num médico que o rapaz é recém-formado, é novo, deve ter os seus 27 anos, é novo, está começando a sua jornada aí de trabalho, e é muito diferente quando você já pega um doutor já com seus 60 anos, 70 anos de idade, onde paira total entendimento do que está fazendo, e diferente de um jovem recém-formado, mas já habilitado a exercer a medicina.
e o quanto que somente pelo fato da experiência da idade já mexer conosco na questão da confiança, e assim é Deus pleno, tá? De conhecimento, de controle de todas as coisas. E chegamos já ao final, veremos mais alguns atributos de Deus. Para finalizarmos aqui, eu quero trazer algumas perguntas que todo o cristão que vai ser batizado na igreja, nossa igreja, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Três Vendas, os irmãos sabem que a gente estuda muito, a gente tem uma oportunidade de ensinar a palavra de Deus ao ponto de o novo crente ele ter condições de responder às pessoas e a si mesmo a respeito das doutrinas bíblicas. E terminaremos a meditação desta noite com as perguntas que a gente geralmente faz na profissão de fé a respeito de Deus. Então, quando a gente diz quem é Deus, então a gente responde, biblicamente falando, Deus é um ser pessoal, a quem todas as coisas devem a sua existência. Então nós podemos dizer que, como já falamos aqui, Deus é o único Deus, né? Ele não deve a sua existência a ninguém. Deus é o autor da salvação, e nós vemos alguns atributos de Deus: é justo, é santo, é verdadeiro, é amoroso, é amigo. E a pergunta 2 que a gente faz é: o que significa Trindade? A gente sempre fala a Santa Trindade, o Trino Deus. E então, para você entender de uma forma simplificada, a Trindade, ela se refere à doutrina segundo o qual Deus ele é um, porém ele existe, ele se manifesta, se apresenta em 3 pessoas distintas, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Deus é um, porém se manifestando em 3 pessoas distintas. Não sei se serei feliz ou não com o exemplo que eu vou dar a respeito desta Trindade. Pensa numa empresa de engenharia elétrica. Então a empresa ela é uma, porém ele tem a contratação de 3 engenheiros, tá? Elétricos. Então tem um engenheiro mecânico, tem um engenheiro elétrico, tem um engenheiro civil, construção civil. Os 3 exercem funções distintas na área da engenharia, porém representam a mesma empresa. Então todos eles têm o mesmo uniforme, todos eles têm o mesmo objetivo de trabalhar na engenharia, porém representando a empresa em um setor específico, na área civil, na área elétrica e na área eletromecânica, por exemplo. Então, Deus ele é um, porém esse mesmo Deus único, ele se apresenta em 3 pessoas distintas, que é o Deus Pai, que é o Deus Filho, que é o Deus Espírito Santo. E a gente vê isso em 1 Pedro 2, Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 13, 14, e algo que, finalizando, algo que a gente fala, os atributos de Deus, as qualidades, o que significa, na verdade, atributos de Deus? É uma das perguntas que a gente faz. São atributos de Deus, são as qualidades de Deus que constituem, na verdade, quem Deus é. Então, são as características da natureza de Deus. E a gente fala sobre um pouco esses atributos de Deus, essas qualidades de Deus, a gente vê em 2 partes, né? Os atributos morais fala sobre o caráter de Deus, quem Deus é na sua essência. Então, a qualidade de Deus que pertence ao tratamento que Ele dá às criaturas.
E então, dentro do caráter de Deus, esses atributos morais, está a santidade. Deus é amor, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é provedor. E tem os atributos, as qualidades que falam sobre a natureza dele, ou seja, aquilo que apresenta a sua natureza. Por exemplo, Deus ele é eterno, né? Deus ele é autoexistente. Salmo 139 vai mostrar que Deus ele é onisciente, ele tem a ciência, o conhecimento de todas as coisas, ele é onipresente, ele está presente em toda parte do mundo, como vimos, e Deus também ele é onipotente, ou seja, ele tem o seu poder que excede qualquer entendimento. A gente vê claramente isso no Salmo 139, e vemos já mais 3 perguntas que nós fazemos em relação a Deus. Qual é a relação entre Deus e o universo? Porque há um entendimento que Deus criou o universo e abandonou o mundo, cada um por si, né? E então a gente entende, baseado em Gênesis capítulo 1, que Deus criou o universo. Nós cremos também que Deus ele conserva e que Deus também controla o universo. A gente vê Deus como criador em Gênesis 1, Deus conservando o universo. A gente vê Neemias 9:6, a gente vê Salmo 136:6, a gente vê Mateus 6:25-28, que o próprio Deus, né, que apresenta o cuidado dele com a sua criação. E Deus também ele tem o controle do universo. Salmo 135 ele é repleto desse entendimento, Mateus 5:45. Então Deus continua trabalhando, né, todavia nos dias atuais. E uma pergunta por último: quem criou o mal? Há uma dúvida, por que Deus criou o mal e atribui a maldade no mundo a Deus, ou no mínimo a sua permissão. Por que Deus não impediu Adão e Eva de pecarem ali? E então, quem criou o mal? De fato, podemos dizer, biblicamente falando, que Deus não criou o mal, embora controle a maldade pela sua soberania e poder, né? O domínio que ele tem. E então, tudo que Deus criou foi bom e perfeito. A natureza de Deus ele é santa, então impossível de Deus ter criado o mal por causa da sua própria natureza. Ele é puro, 100% puro, 100% santo. E então Deus, o que aconteceu com o autor da maldade? Deus criou um anjo, e que depois esse anjo se tornou o diabo, né? Em seu decreto eterno, Deus permitiu Lúcifer, o anjo de luz, se rebelar, porque na verdade ele queria ser igual a Deus e talvez até superior, e na verdade ele se rebelou e induziu a humanidade ao pecado. E então, no mundo, o pecado começou no mundo com a queda de Lúcifer e os seus anjos, e na humanidade foi através de Adão e Eva, porque quando Adão e Eva pecaram, a serpente já estava, né? O mal já estava no mundo, já contaminado, e então foi pelo simples ato da desobediência, trouxe aí as consequências do mundo. E então, se tem mal, se tem maldade hoje, foi por causa de Lúcifer e por causa da desobediência de Adão e de Eva, e veremos mais lá na frente. Que Deus abençoe a vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Eu queria fazer um desafio aqui. Temos o estudo bíblico nas quintas-feiras sobre os livros. Se porventura tiver alguma dúvida a respeito desta série de estudos, você manda um zap para mim que eu estarei respondendo no próximo culto de quinta-feira. Teremos um tempo. Se você tem dúvida a respeito do que falamos aqui, que você tenha. A minha esperança seja que você
aguce muito mais aí o seu desejo pela palavra de Deus. Então falaremos de Deus, do Espírito Santo, da salvação, do inferno, da morte, o que acontece depois da morte, o que vai acontecer no fim do mundo. Então veremos essas questões aí ao longo desse período aí de quarentena, e vamos ver até quando o Senhor vai manter a situação da igreja como está, né, de uma forma virtual. Que Deus abençoe, meus irmãos. Estou com muita saudade dos irmãos e meu coração tem se alegrado muito quando eu tenho feito essas visitas e tenho estado com os irmãos. Estou muito feliz de poder visitar os nossos irmãos. Já, se você não foi visitado pelo seu pastor, mesmo que seja do lado de fora, não se preocupe. Eu quero pelo menos ver o seu rosto, quero pelo menos poder olhar o seu sorriso, a sua alegria e dizer que estamos juntos. Já visitei o irmão Adilau, já dei uma passadinha no irmão Elisa, irmã Regina, já estive na casa da irmã Júlia, já estive na casa da família do Alfeu, já estive na casa da irmã Jane Ginelso, tomei um cafezinho lá e tudo, do Ginelso que preparou. Precisa tomar aí um cafezinho com o Ginelso, ele faz um café fera. Estivemos visitando também rapidamente a irmã Lohane, o irmão Luiz Darli, estivemos com a irmã Madalena, o irmão Valmir, estivemos também na irmã Rosângela, o irmão José Antônio, falou que está com muita saudade da igreja e espera logo passar esse momento para retornar aí a estarmos juntos e dentre outros irmãos, não lembro a quem eu já fui, o Zé e Cláudia, e então a irmã Cíntia, já estive visitando lá, irmão Neves aqui, né? Todo dia, irmão Neves, irmã Maria, mas continuarei a visitar aos amados irmãos e só para saber como que estão, e eu quero poder estar de perto, embora longe, aí dos irmãos nesse momento. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos, tenham uma semana abençoada na presença de Deus, e Deus os abençoe, e até amanhã no nosso culto de oração às 19h30. Fiquem com Deus. Convidamos a você a abrir o seu cantor cristão pela última vez aqui no culto, no número 15. Estaremos adorando a Deus com o hino do cantor cristão número 15. Logo após estarei orando, encerrando o culto desta noite. Hino de número 15. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por
quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Deus abençoe a vida de cada um que assistiu o culto desta noite. Que a graça e a paz de Deus estejam sobre a vida de cada um. E convido você amanhã, o nosso culto de oração, e quinta-feira, dando continuidade ao estudo de Provérbios. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse tempo de reflexão da Tua Palavra. Muito obrigado por termos um pouco mais de conhecimento a respeito da Tua pessoa. É o que fará sentido em tudo em nossa vida a seguir. Pai, ajuda-nos a termos essas convicções das Escrituras, da Tua Palavra, da Sua pessoa em nossas vidas. Conceda-nos uma noite de paz, de renovo, de descanso. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada familiar, Senhor, em sua casa, nesse tempo tão difícil, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, trabalhando no coração de cada um, que a Tua misericórdia, a Tua paz e o Teu amor esteja sobre a vida de cada um, suprindo as suas necessidades, Senhor, espirituais, físicas, sentimentais. E o Senhor esteja, Pai, conduzindo tudo de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Que possamos ter uma noite de descanso em Tua presença, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém.